Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Sí? Perfecto. Damos la bienvenida a todos ustedes que están conectados desde diferentes países, desde Bolivia, Perú, Ecuador. Sean todos muy bienvenidos. También quiero dar la bienvenida por primera vez en este espacio una gran líder que va a estar compartiendo con nosotros algunos tips muy importantes, una gran líder de una gran trayectoria dentro de lo que es la empresa, más de 25 años de Gino de Group. Así que directamente desde Brasil, vamos a dar la bienvenida con 555 a nuestra imperial 3 estrellas, Dani Carvalho. Dani, el micrófono es todo tuyo, sea muy bienvenida. Dani, ¿estás por ahí? Obrigada, buenas noches a todos. Estoy acá, sí, claro. Espectacular. El micrófono es todo tuyo, sea bienvenida. Ok, já puedo, já puedo. Todo Ah, tuyo. ok. Então, Cris, vou falar em português, tudo bem? Perfeito. Você vai pausando e eu vou traduzindo. Ok, maravilha. Aqui estou, irei começar com portunhol um pouquinho, e depois, então tu continuas. Porque Perfeito. estou vendo acá, mirando muitos amigos, de liderazgo que eu conheço, Espectacular. como a Beatriz, Bia, Loli, hola, como Edith también conozco muchos de ustedes que son muchos rostros, muchos que conozco aquí, que conozco, sí, en evento que nos encontramos, Judith, sí, también con eso. Entre outras, a Cacadê, estou mirando. Ah, sim, Raúl Herrera também, não? Olá, também conosco, que mais? Dios mío, vocês necessitam aproximar-se um pouco da câmera para que eu reconheça. Acérquese más a sus cámaras para que ella le pueda identificar E la estão com galería. frio, aí também está frio. Sí. En mi ciudad también está mucho frío, mas yo quiero empezar este encontro de liderazgo hablando que fue un honor para mí, porque yo tengo 28 años de negócio de HND, né, de Rinode, trabalhando com Rinode. E a coisa que eu mais amo, Cris, acho que você tem que falar, a coisa que eu mais amo, a coisa que Ok. eu mais gosto é esse La cosa momento. que más amo, la cosa que más me gusta, É esse momento, é o momento de compartilhar experiências, vivências. es este momento de compartir mis experiencias, mis vivencias Sim, e sentir que de alguma forma eu posso contribuir, de fato, realmente com os resultados de vocês. y sentir que de alguna manera yo puedo contribuir de hecho los resultados de ustedes. E não é um olhar de esperança, porque eu acho que esperança é quando você deseja um futuro melhor. No es una mirada de esperanza, porque esperanza es cuando vos deseas un futuro mejor. É perspectiva mesmo. Eu me entrego muito assim, eu vivo aquilo que eu prego, porque eu Yo acredito me que entrego realmente, yo vivo realmente esto que yo entrego. sim. Então não é sobre esperança, é sobre perspectiva. No es sobre esperanza, es sobre perspectiva.
Porque perspectiva é tomar decisão hoje, porque eu estou porque la enxergando o perspectiva futuro. es tomar la decisión hoy de lo que estás mirando en el futuro. Exato, então é bem diferente. Es bien diferente. Totalmente. E a minha história com a Rinodê Y é, mi historia con Ginodé, é sobre isso. Eu não continuo há 28 anos porque tudo deu sempre certo. yo no continúo en Ginodé hace 28 años porque todo siempre resultó bien. Eu continuo porque eu aprendi a olhar além do momento em que eu estava vivendo. Yo continúo porque aprendí a mirar más allá del momento de lo que yo estoy viviendo. Sim, então eu quero iniciar esse nosso encontro falando um pouco disso, falando um pouco desses meus 28 anos. Entonces quiero iniciar este encuentro hablando un poco de eso, de estos 28 años. Porque, até para quem não me conhece ainda, não é tão profundo, conhecer um pouco mais. Hasta para quien no me conoce, para que me conozca un poco mejor. Amigo, se eu tivesse tomado decisões importantes, olhando apenas para o momento em que eu estava vivendo, provavelmente eu teria desistido há muito tempo atrás. Si yo tuviera tomado decisiones solamente de los momentos que estoy viviendo ahora, quizás tuviera tomado otras decisiones atrás. Ah, não é vivendo agora, Cris, que eu quero dizer. É vivendo para o momento em que eu estava vivendo. Ah, no es viviendo ahora, era viviendo por el momento que yo estoy viviendo. Entende? Aqui, eu passei, são 28 anos de estrada, então imagina quantos ciclos de altos e baixos eu precisei lidar. Fueron 28 años de ruta, de caminada, de jornada. Entonces, imagínense todo el camino altibajos que tuve que lidiar. Então, eu vivi muitas crises econômicas, eu vivi mudança de mercado, Yo viví muchas crisis económicas, muchos cambios de mercado, mudança de plano, cambios de planes, pandemia, transformação tecnológica, assim como vocês. pandemia, transformaciones tecnológicas como ustedes. Mas existe uma característica que ele sempre precisa estar presente nas pessoas que continuam e constroem histórias extraordinárias. Pero hay una característica que siempre continúa, que sirve para Está las personas presente, que está están siempre presente presentes nas en pessoas las que personas constroem, extraordinarias, nas pessoas que constroem histórias las extraordinárias. personas que construyen historias. É que elas, elas, elas não param, o passado ensina para elas, Es que el pasado les enseña a ellas. mas o que é importante é essa capacidade de enxergar, de ter clareza sobre o futuro. Pero es esa capacidad de vos tener claridad y mirar hacia el futuro. São decisões pensando no futuro, não é porque muitas vezes as melhores, você está nas melhores condições ou situações. Son decisiones pensando en el futuro, no porque estás en mejores situaciones o mejores condiciones. Então, foi isso que guiou muito a minha trajetória, Cris. Entonces, esto marcó mucho en mi trayectoria. Eu nunca trabalhei apenas pelo resultado daquele ciclo, pelo resultado daquele trimestre. Eu sempre trabalhei para construir a profissional que eu precisava ser em 5 anos. Yo no trabajaba solamente para el cierre de ese ciclo, para el cierre de ese trimestre. Yo siempre trabajé para construir esa profesional en 5 años. Que precisaria ser em 5 anos. Y necesitaba ser en 5 años. Quando eu percebia que o mercado mudava, eu também mudava. Cuando yo percibía, yo notaba que el mercado cambiaba, entonces yo también cambiaba. Quando eu percebia que eu precisava aprender coisas novas, então eu ia lá e aprendia. Cuando yo notaba que necesitaba aprender cosas nuevas, entonces yo iba allá y aprendía también. Quando eu precisava quando eu entendia que eu precisava desenvolver novas competências, eu ia lá e eu ia estudar, eu ia treinar, eu ia buscar aprender, buscar me sentir capaz, me sentir detentora daquilo. Cuando yo veía que había necesidad de aprender nuevas competencias, nuevas habilidades, entonces yo me iba atrás, yo iba, estudiaba y buscaba para poder aprender aquello.
porque eu acredito, amigos, que o mercado ele recompensa quem evolui antes da necessidade. porque creo que el mercado evoluciona antes de la necesidad. Sim, recompensa evoluciona, é? Recompensa la evolución antes de la necesidad. É. Então, e como é que eu faço, tá, Dani? Mas o que que isso tem a ver com a Rinodê? Tudo. Porque quando eu olho para trás, Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso, Dani, con Ginodé? Tiene todo a ver porque cuando miro hacia atrás, eu percebo o seguinte, a empresa que eu comecei há 28 anos atrás, gente, praticamente ela não existe mais. porque percibo lo siguiente, la empresa con la cual yo empecé 28 años atrás, hoy prácticamente ya no existe, no Hoje es a la gente tem, misma. hoje a gente tem outra estrutura, outro posicionamento, outro portfólio, Hoy tenemos otra estructura, otro posicionamiento, otro portfolio, outra tecnologia, outra velocidade, outro mercado. otra tecnología, otra velocidad, otro mercado. Outro, a forma como o consumidor, como o nosso cliente consome, como o empreendedor faz negócio. Gente, está tudo em evolução. La manera como consumidor consume, la manera como hacemos el negocio, todo ha cambiado. Agora, existe uma coisa que eu percebo que não mudou, que nunca Ah, mudou, que é a pero coragem vai evoluir. hay, hay una cosa que yo percibí que no cambió. E por que que eu estou falando isso para vocês? ¿Y por Porque qué quando estoy eu hablando paro para eso para pensar no, ustedes? porque quando eu paro para pensar no internacional, para refletir no trabalho que Cuando, vocês estão fazendo aí, cuando paro para reflexionar en el internacional, para ver el trabajo que ustedes están haciendo, é, o internacional, o trabalho da Rinodê no internacional, o trabalho de vocês aí com a Rinodê ainda é muito jovem. el trabajo del internacional con Ginodé todavía es muy joven. Porque são 10 anos, são apenas 10 anos, gente. Tudo bem, Son 10 apenas 10 años. isso, e 10 anos que passou tão rápido, né? Passou muito Y 10 rápido. años que pasaron tan rápido. Aí, como a gente é muito intenso, o nosso negócio é intenso, o trabalho, aquilo que a gente faz é intenso, parece 100 anos, mas são apenas 10 anos. Como nuestro trabajo es intenso, la manera como trabajamos es muy intenso, parece que pasaron 100 años, pero en realidad fueron solamente 10. Sim, então eu percebo que vocês, todos vocês, ainda estão começando a escrever os primeiros capítulos dessa história, vocês estão pavimentando o negócio. E quem começa primeiro normalmente sente muito mais. Yo siento que ustedes están empezando a escribir la historia, están pavimentando recién. Entonces, cuando son los primeros, siento que ustedes están teniendo más trabajo. Sim, quando a gente compara com outras organizações que têm 100 anos de vida, até porque a Rinode também é uma empresa relativamente jovem, a gente já tem muita autoridade aqui no Brasil, mas ela é uma empresa ainda de 38 anos, e a gente está... Cuando, Vai, Cris. cuando comparamos con otras empresas, nos damos cuenta que mismo Ginodé también es relativamente joven, porque 38 años es prácticamente un comienzo todavía. Sim, esses dias eu estava conversando com um CEO de uma empresa que tem mais de 120 anos. Estos días estaba charlando con un CEO de una empresa que tiene más de 120 años. E quando aí a gente estava trocando, né, algumas informações desse novo Y estábamos, consumidor. y estábamos intercambiando algunas informaciones. E aí, quando eu falei 38 anos, ele falou: Ah, vocês são muito jovens, ainda tem muita coisa para, né, para lidar, para enfrentar. Que linda a história, ele desejou sucesso e tal. Y cuando dije que teníamos 38 años, él dijo, ustedes son muy jóvenes todavía, tienen muchas cosas por cual pasar también. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque foi uma conversa muito rica, uma conversa, uma troca muito rica, muito importante de alguém que tem muita experiência, né, Yo me quedé pensando empreendedorismo. porque fue una troca de ideas, una charla muy rica, porque son personas que tienen bastante experiencia. E aí eu fiquei comparando, gente, fazendo analogia com tudo que ele estava me contando, eu fiquei fazendo uma Y, analogia com uma árvore. Imaginem uma árvore. y yo estaba comparando, estaba haciendo una analogía con todo lo que me estaba hablando y me estaba imaginando, imagínense como un árbol.
quando ela completa 10 anos, gente, ela ainda está formando as suas raízes. Cuando ella cumple 10 años, ella está formando todavía sus raíces. Ela ainda nem chegou no tamanho máximo dela e ela Ella ainda não todavía produziu, e ela ainda não ni, produziu tudo que pode produzir. ella todavía ni llegó en su tamaño máximo y todavía ni produció todo lo que puede producir. E eu, quando vocês me fizeram um convite para estar aqui hoje, e eu comecei a Cuando ustedes recibí la invitación para estar acá hoy, e eu pensei e fiquei pensando em toda essa construção de vocês, em toda essa jornada nesses 10 anos, foi yo me quedé exatamente. pensando en toda esa construcción, en toda esa jornada en estos 10 años. E quando eu comecei a conversar com outras pessoas e também vendo a nossa história, a nossa jornada nesses 38 anos, e eu comparo com os 10 anos do que a Rinode tem no internacional, Y entonces cuando empecé a hablar con otras personas y comparando la jornada de los 10 años y viendo todo el trabajo que están haciendo en el internacional e também olhando nossos 38 anos, Cris, y mirando también nuestros 38 años, eu, eu vejo que vocês são exatamente assim. O internacional yo veo que ustedes son exactamente así. vocês não chegaram ainda, sabe, na potência máxima. No llegaron todavía en su potencia máxima. Vocês estão consolidando as raízes de algo que ainda pode crescer muito, muito mais forte. Ustedes están consolidando las raíces de algo que puede crecer mucho, mucho más fuerte. E amigos, o mundo mudou e agora entra o digital muito forte para fazer essa expansão, para construir negócios cada vez mais sólidos. Y ahora el mundo cambió y está entrando el digital muy fuerte para hacer ese cambio, esa transformación. Existe uma diferença enorme entre o mundo de 2015, quando a Rinode começou a operação no internacional, e o mundo de hoje. Existe un mundo totalmente diferente desde cuando Rinode empezó las operaciones en 2015 en el internacional con el mundo de hoy. Em 2015, gente, as redes sociais elas eram importantes, mas hoje elas modam o comportamento. Las redes sociales existían y eran importantes, pero hoy ellas moldean el comportamiento. Em 2015, gente, o digital ele era uma ferramenta, mas hoje Entonces, ele é literalmente um ambiente onde as pessoas vivem toda hora aqui, ó. en 2015 el digital era una herramienta, pero hoy es prácticamente un ambiente en donde todos estamos viviendo. A gente, em 2015, a gente estava ainda aprendendo a vender pela internet, dando os primeiros passos. Hoje a gente constrói influência, a gente constrói comunidade, a gente constrói relacionamentos através dela. En 2015 nosotros estábamos aprendiendo a lidiar con el digital todavía. Sin embargo, hoy nosotros estamos viviendo a través de ella. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? ¿Están logrando entender lo que le estoy explicando? ¿Estoy hablando? Eu estou querendo dizer que, mesmo com os meus 28 anos de idade, Estoy queriendo decir que mismo con mis 28 años de Rinode, se eu quiser conquistar, se eu quiser expandir mais, se eu quiser consolidar mais, se eu quiser, eu vou precisar continuar evoluindo. si yo quisiera expandir más, evoluir más, yo tengo que continuar evolucionando. Não é porque eu tenho 28 anos de negócio que as coisas elas vão ser mais simples para mim. No es porque tengo 28 años de negocio que las cosas hoy van a ser sencillas para mí. É para mim e para qualquer pessoa. Qualquer Es pessoa para que mí y para cualquier persona. qualquer pessoa, a gente tem que estar disposto porque não existe um outro caminho. Ou a gente Nosotros tenemos que estar dispuestos a abrirnos, a aprender, porque no existe otro camino. isso é para a vida. Ou a gente evolui ou a gente morre, ou estagna. Esto es para vivir, para la vida. O nosotros evolucionamos o morimos. E aí eu consigo enxergar que é aí onde mora a grande oportunidade. A gente não pode ver ela como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar que es una oportunidad. No podemos ver como una amenaza. Es una gran oportunidad. Provavelmente, amigos,
maior oportunidade que a nossa geração já recebeu. Es probablemente, amigos, la mayor oportunidad que nuestra generación recibió. Porque hoje a gente consegue alcançar. Olha só isso, gente. Eu tô, quantos países estão aqui? Olha, acho que Mire a lo que nossa nosotros casa. estamos consiguiendo alcanzar. Mire cuántos países estamos acá hoy en nuestra casa. E quantas cidades, se eu fosse pedir para vocês colocarem o nome da cidade de vocês, vamos colocar o nome da cidade aqui para a gente ver o Vamos que a que vai pedir, acontecer nesse bate-papo? Vamos lá? Coloca o nome vamos da a cidade. colocar el nombre de la ciudad que ustedes están en el chat para ver cuántas ciudades estamos conectados. Pongan en el chat la ciudad que están. Coloca aí. Vou colocar a minha Ahí. também. Escriban, sí. Olha isso. Cali, Guaiquito, Santa Cruz, Peru, Bolívia, Cusco, Iquitos, Equador, São Domingos, Santa Cruz, Beni, Cali, já foi aqui, Ventanilha, Juarez, não, Huaraz, Peru, Medellín, eu quero muito conhecer Medellín, um sonho. A capital da Bolívia, Sucre, Iquitos, Tumaco. Não quero agora também, sabe? México, Manta, Cobija, Quibdó. Gente, centenas de sítios, centenas de lugares, porque temos tecnologia, porque internet, isso aproxima nós outros. E da mesma forma que aproxima, que a gente pode estar conectado agora, em conexão, trocando experiência, trocando, Intercambiando experiencia, estamos cambiando. conectados. E é rico, é muito rico isso. Então, enquanto estivermos lutando contra, não sei, porque gosto do presencial tá tudo bem, mas temos já resultado em Bolívia provando para nós outros que o digital, que dá para construir grandes resultados através das redes sociais. Não só porque é milagre, não porque é fácil, não, porque é simples quando adquirimos hábitos, quando hacemos, ganhamos autoridade porque quando eu pratico, eu estou aprendendo. Quando eu hablo para vocês acá agora, o que estou falando, eu estou também aprendendo muito mais. E se eu hablo isso todos os dias, não só os números vão vencer, mas também o nível de qualidade, o nível de habilidade também vai. Cris, você está aí? Sí, es que você está falando español perfecto, no precisa traducción. Necessito. Então, voltando aqui para o português, hoje a gente consegue fazer isso, a gente consegue equipes sem fronteiras, amigos. Hoy nosotros conseguimos hacer eso, conseguimos equipos sin fronteras. Nunca tivemos tantas ferramentas para acelerar nosso crescimento. Nunca tuvimos tantas herramientas para acelerar nuestro crecimiento. Nessa minha jornada, amigos, eu aprendi que o futuro ele não pertence às pessoas que vão esperar as coisas acontecerem. En esta caminada, en esta jornada, yo percibí que el futuro pertenece a las personas que no o futuro ele não espera, esperan que las cosas ocurran. O futuro ele não pertence a quem espera, e sim a quem se prepara. É isso que eu quero falar. El futuro no pertenece a quien se queda esperando, sino a aquellos que se preparan para recibirlo. Sim, faz sentido isso para vocês? ¿Hace sentido eso para ustedes? E para tudo isso, quando alguém decide ir lá meter a cara e colocar uma hang light,
um tripé, um celular e fazia uma open, por exemplo. Y cuando ustedes deciden a tomar un A aro de gente luz, né, botar uma luz. un aro de luz, un trípode, y transmitir una presentación virtualmente, por ejemplo, Isso é atitude. eso es actitud. E atitude é uma decisão. Y actitud es una decisión. Muita gente pensa que atitude é entusiasmo, e não é, gente. Muchos creen que actitud es entusiasmo y no es. A atitude é decidir agir, mesmo quando ainda não existe todas as respostas, toda a preparação. Actitud es actuar, mismo cuando no se tiene preparación, no se tienen las respuestas. Atitude, gente, sabe, é aprender Actitud es aprender quando é mais fácil reclamar, cuando es más fácil plagiarse, reclamar, quando a maioria prefere esperar. cuando la mayoría prefiere esperar. É isso, é decidir influenciar o ambiente em que você está vivendo, sabe? Em vez de ser influenciado. Es decidir que vos influencies el ambiente en vez de ser influenciado. E aí, quando eu ligo isso aos meus 28 anos de carreira, Y cuando conecto eso a mis 28 años de carrera, e aí eu vejo que as circunstâncias nunca foram iguais, y veo que las circunstancias nunca fueron iguales, porque, amigos, os produtos de hoje é totalmente diferente de quando eu comecei. porque, amigos, los productos de hoy son totalmente diferentes de cuando empecé. E eu não sei se vocês já ouviram isso, mas algumas pessoas falam assim: ah, mas porque meu negócio desandou porque a Rinode tirou aquele produto que eu gostava tanto, que eu tinha clientes. Uai, mas quando eu comecei, comparando com hoje, não existe nenhum. No sé si ustedes ya escucharon eso, pero hay personas que dicen, yo dejé Rinode porque no hay más ese producto cuando yo ingresé, pero hay varios productos que descontinuaron. Todos, Cris. De quando eu comecei para agora, não tem um produto que seja da minha época. Todos los productos, o sea que cuando yo empecé, no hay más ningún producto que sea igual al mismo que cuando empecé de mi época. Na verdade, vou fazer uma correção, porque tem o creme para o pé e o óleo de cabelo ainda vivo. Voy a hacer una corrección porque en realidad hay todavía la crema para los pies y el aceite para el cabello todavía. Mas a empresa é outra completamente, graças a Deus, né? Porque quando eu comecei... La empresa es otra completamente, gracias a Dios. Porque quando eu comecei, talvez a maioria de vocês aqui, 100% da sala não entraria. Porque cuando empecé, estoy segura que esta sala 100% no ingresaría. A forma, a dinâmica do trabalho, toda é outra. La forma, la dinámica de trabajo es todo diferente. O mercado, a economia, tudo mudou. El mercado, la economía, todo cambió. Mas o que eu tinha no meu controle? Pero ¿qué estaba bajo mi control? A minha atitude. Mi actitud. Então foram as minhas atitudes muito mais do que as circunstâncias que construíram a minha trajetória. Entonces, fueron mis actitudes mucho más que las circunstancias que construyeron mi trayectoria. Vocês conseguem entender isso? E porque Vocês aqui eu tenho conseguem entender isso? Porque aqui eu não tenho X produto que o Brasil tem. Porque acá não tenho X produto que em Brasil hay. Porque aqui a gente não tem a liderança, porque aqui a gente não tem isso, porque a gente não tem aquilo. Porque acá não há liderazgo, porque acá não há isso, não há aquilo. Mas os meus primeiros 13 anos de negócio também não tinha nada. Pero em meus primeiros 13 anos de negócio tampouco havia nada. Nem isso aqui que a gente está tendo agora. Nem isso acá que estamos tendo agora. Porque não tinha sistema de treinamento, não havia. Porque não tínhamos sistema de treinamento. Então, a diferença, líderes, entre líderes e líderes extraordinários não estão... Então, a diferença entre líderes e líderes extraordinários não está... Não são aqueles que estão vivendo os melhores momentos. Não são aqueles que estão vivendo os melhores momentos. São aqueles que escolhem ter a melhor atitude nos momentos mais desafiadores.
Son aquellos que eligen tener la mejor actitud ante los momentos E desafiantes. por que que eu te falo isso? Porque eu sou a prova viva disso. A minha rede, ela nunca copiou o meu, ela ¿Y nunca por qué copiou digo eso? a minha rede, ela Porque, nunca copiou o meu discurso. Ela ¿Y sempre por qué copiou digo o meu eso? Porque yo soy la comportamento. prueba viva de eso, porque mi equipo, mi red, nunca copió lo que realmente yo digo. Copiou meu comportamento de líder. Copió mi comportamiento de líder. Fazendo o que eu estava fazendo. Não tem outra forma de liderar, gente. Haciendo lo que yo estaba haciendo. No hay otra manera de liderar, Quando, amigos. quando a gente começou com o sistema de capacitação, Cuando empezamos con el sistema de capacitación, eu já tinha entendido que a minha liderança ela ia duplicar, ela ia me olhar como exemplo e duplicar aquilo que eu estava fazendo. ya había entendido que mi liderazgo iba a mirar y duplicar aquello que yo estaba haciendo. Então, se eu fazia uma mesa de qualquer jeito, de produto, Entonces, si hacía una mesa de cualquier manera, se eu recepcionasse os convidados de qualquer forma, y recepcionar a los invitados de cualquier forma, se eu estivesse vestida sem intenção, si mi vestimenta no fuera intencional, ia acontecer a mesma coisa. iba a ocurrir lo mismo. Então, eu, eu sempre eu busquei estrategicamente ser uma inspiração real, para que eu pudesse fazer com que a minha rede entrasse em ação, Entonces, inspirando em mim, siempre, mirando em mim, olhando para mim, falando. É uma inspiração, inspirar mais agir, ação, inspiração, por isso isso. Por isso esse nome, essa palavra faz sentido quando a sua rede, ela olha, ela vê você fazer e cuando ela tu red te te inspira. mira y ve vos haces, entonces ella inspira a tener acción. Por eso el término inspiración. Sim, eu nunca quis ser uma inspiração para minha rede apenas emocional, de sentir emocionados. Yo nunca quise ser una inspiración para mi red emocional, para que sea solamente de emoción. Ou que ele se sentisse bem, porque eu estava ali acolhendo, ou falando, com Porque ellos esperança. se sentían bien, porque yo estaba allá hablando, acogiendo, no. Eu sempre quis que a minha rede olhasse para mim e falasse: é isso que eu preciso fazer, eu preciso copiar Yo isso aí. siempre quise, yo siempre quise que mi equipo me mirara y que dijera, yo necesito hacer eso, yo necesito hacer como ella hace. E hoje vocês lideram equipes em países diferentes, provavelmente. Y hoy ustedes lideran equipos en países distintos, probablemente. Talvez não só você, talvez alguns de vocês não tenham rede só no seu país. Tal vez algunos de ustedes no tengan equipos solamente en tu país. E cada país vive uma realidade completamente diferente. Y cada país vive una realidad completamente distinta. Como a Bolívia, por exemplo, que a gente sabe da realidade da Bolívia. Como Bolivia, por ejemplo, que conocemos la realidad de Bolivia. Como eu vi na convenção a Venezuela, uma equipe da Venezuela gritando, e nem na Venezuela a gente está. Y como yo vi en la convención un equipo de Venezuela gritando, y ni Era en quem mais Venezuela nos gritava. estamos. A Bolívia e a Venezuela eram as que mais gritavam. La Bolivia y Venezuela eran los equipos que más gritaban en la convención. E com economia, cada país com seus desafios. Cada país con su economía, con sus desafíos. Cada país que tem sua cultura e que reage de uma maneira diferente. Cada país con su cultura que reacciona de maneras diferentes. Mas, amigos, esse negócio é tão incrível. Pero, amigos, este negocio es tan increíble. Ele consegue, esse negócio ele consegue inspirar nesse sentido de agir. Este negocio consigue inspirar en el sentido de actuar. As pessoas, elas, independente, isso eu já falei, né, Cris? Não precisa repetir, tá? Las personas independientes. Cris, não precisa repetir isso. Quando eu falo que eu quero que existe algo igual em qualquer lugar do mundo, é porque Cuando as pessoas... yo digo que quiero y existe un lugar en cualquier lugar del mundo, porque as pessoas, elas estão observando como os seus líderes reagem às mudanças. Porque las personas están mirando, observando cómo sus líderes reaccionan ante los cambios.
Se o líder ele transmite confiança, a equipe ganha confiança. Se o líder transmite esperança, não a esperança, né? Como eu falei, a Si, perspectiva com a ação, a equipe entra em movimento. si el líder inspira confianza, el equipo trabaja con confianza. Si el líder inspira acción, el equipo también actúa con acción. Sim, se o líder transmite medo e paralisia, gente, a rede ela para, ela morre. Entonces, si el líder transmite miedo y parálisis, la red para, el equipo para. Quando eu tenho qualquer tipo de reunião, de treinamento que eu falo de atitude, eu gosto de pensar o seguinte: Cuando yo tengo algún tipo de reunión, yo trato de pensar lo siguiente. quando fala de atitude, eu tenho um conceito muito Cuando forte. hablan de actitud, yo tengo un concepto. Conceito que eu gosto de pensar o seguinte, que a atitude é o ponto de encontro entre Me gusta aquilo que eu pensar que acredito e actitud, aquilo que eu faço. quiero pensar que la actitud es un punto de encuentro de aquello que pienso con aquello que hago. Aquilo que penso, não, aquilo que eu acredito e aquilo que eu Aquello que, faço. aquello que acredito y aquello que creo y aquello que hago. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Imagina, ¿Entienden lo que estoy hablando? imagina, eu faço uma ligação, gente, entre Imaginen, yo hago una conexión. eu faço e eu acredito, eu faço isso porque eu acredito nisso. Yo hago esto porque yo creo en esto. Porque eu conheço muita gente que fala e fala bonito e fala lindo e fala de forma muitas vezes com muita energia e vou fazer, vou ser imperial. Yo conozco mucha gente que habla y habla muy bonito, habla con mucha energía, habla, yo voy a ser imperial. Minha líder, eu acredito nesse negócio. Mi líder, yo creo en este negocio. Mas, amigos, sem ação, Pero nada se amigos, sin transforma. acción, nada se transforma. E agir sem acreditar dificilmente também vai sustentar resultados a longo prazo. Y actuar sin creer difícilmente también va a sostener ese resultado a largo plazo. A atitude, amigos, é quando você está convicto, é quando convicção e ação estão caminhando juntos. Actitud es cuando vos estás convencido. Convencimiento y acción están caminando juntos. A gente nunca vai conseguir controlar tudo que pode acontecer no mercado, Nosotros nunca vamos a poder controlar todo lo que ocurre en el mercado, mas a gente pode controlar a forma como eu vou responder a cada desafio. pero podemos controlar la manera como vamos a reaccionar a cada desafío. E muitas vezes essa é a resposta, é exatamente essa resposta que vai definir, sabe, Y o muchas futuro. veces esa es la respuesta que va a definir el futuro. Não, o futuro de uma equipe inteira. El futuro de un equipo entero, de todo un equipo. O nosso mercado, amigos, ele vai recompensar estratégia, Nuestro mercado va a recompensar la estrategia, mas as equipes, elas seguem a atitude. pero los equipos siguen la actitud. É mais ou menos o seguinte, Es más o menos así. é, o meu futuro, eu vou falar um pouco de mim por conta desses meus quase 29 anos que eu vou fazer agora, tá, amigos? Mi futuro voy a hablar más o menos basado en mis 28, 29 años que tengo de experiencia. Sim, eu acredito muito Yo creo mucho que o que me fez permanecer 28 anos fazendo, atuando até hoje, y me hizo permanecer 28 años haciendo y actuando hasta hoy foi a capacidade da gente de entrar em ação, de agir. fue la capacidad que nosotros tenemos de entrar en acción, de actuar. Há 10 anos atrás, eu escutei uma frase do Jim Rohn, 10 años atrás, yo escuché una frase de Jim Rohn que aí fez total sentido para mim, que que eu falei, hizo é verdade, total essa frase é verdade. significado. Y esa frase, E eu falei, essa frase é verdade, isso aí que ele está falando é verdade. y yo dije, esa frase es la pura verdad, lo que él está hablando es verdad. A ação cura o medo.
La acción cura el miedo, sana el miedo. Vocês acreditam que eu continuo acreditando ainda mais nesse negócio? ¿Ustedes creen que continúo creyendo más todavía? É, e eu continuo acreditando, e eu continuo quente, eu continuo agindo, eu continuo todo dia trabalhando, eu continuo todo dia falando com as pessoas dessa oportunidade. Yo continúo creyendo, yo continúo actuando y cada día más hablando de esta oportunidad. Porque eu acredito muito, amigos, que o melhor, ele sempre está naquilo que ainda está por vir. Porque yo siempre creo que lo mejor aún está por venir. Exato. Eu acredito que no internacional, que a gente está Yo creo que en el exatamente nesse internacional ponto. A gente está exatamente estamos nesse ponto, Cris. exactamente en ese punto. Isso, a gente não está aqui com perspectiva e celebrando e falando tudo que a gente Nosotros construiu. no estamos acá hablando de perspectiva y celebrando y hablando. Estamos nos preparando, amigos, para tudo aquilo que ainda vamos construir. Estamos nos preparándonos para aquello que todavía vamos a construir. Faz sentido? ¿Entiende? Não é pelo momento. A gente está No decidindo es, o futuro. Hoje, eu estava em no reunião. es por el momento. Hoy estamos decidiendo el futuro. Hoje, às 4 horas da tarde, nós estávamos em reunião com todos os Blacks. Hoy a las 16 horas estábamos en reunión todos los Blackpins. E foi de 4 da tarde às 6 da noite. Fue de 16 a 18 horas. E a gente estava sonhando e projetando aquilo que a gente vai fazer juntos Y estábamos soñando y proyectando aquello que vamos a hacer juntos com a Rinodê neste mundo de meu Deus. con Ginodé en este mundo de mi Dios. Porque estamos juntos mais do que nunca, estamos unidos mais do que nunca. Porque estamos juntos, estamos unidos más que nunca. A gente está maduro, a gente consegue ter clareza do que precisa fazer. Estamos maduros, tenemos mucha claridad, mucha discernimiento de lo que tenemos que hacer. E a gente chamou a nova diretora da Rinodê, a nova CFO aqui que Nosotros tenemos una nueva directora en Ginodé. não que vai substituir o nosso. No que va a sustituir nuestro querido Edu. Não, Edu é. Eu trabalhava com Edu, gente, quase que diariamente. Yo trabajaba con Edu casi que diariamente. Ele era o nosso. Él era nuestro, Ele era o nosso guia, né, gente? él era nuestro guía, Ele era, nuestro todo, ele era o nosso guia, ele era nuestro guía, nossa ponte entre nuestro puente entre o corporativo e a rede. entre, O entre el Edu e a corporativo Cris, y la red. o Edu e a Cris eram a nossa ponte. O Edu y Chris era nuestro puente. O Edu, ele tinha uma experiência Y surreal Edu tenía una experiencia surreal de construção, de marketing de relacionamento, de construcción, de marketing, de relacionamiento, e sempre com muita sabedoria e com muita tranquilidade e com siempre con mucha sabiduría y con mucha tranquilidad, muita força, com muito positivo. Era o cara mais positivo que eu já conheci na minha vida, gente. siempre con mucha fuerza, con mucho positivismo, la persona más positiva que había encontrado. Sim, e na penúltima convenção, o Edu ele faz uma profecia para a gente para esses próximos anos, né? Y en la penúltima convención, Edu hace una profecía para nosotros, para los próximos años. Sim, e ele fala não só da Rinodê Brasil, ele fala a Rinodê onde ela opera hoje, em todos Y esses no países. habla solo de Ginodé Brasil, él habla de Ginodé donde opera hoy. Ele fala que nesses próximos anos, desses próximos 10, 20 anos, a gente ia construir castelos. Él habla que en estos próximos años, en los próximos 10, 20 años, vamos a construir castillos. Isso, e ele falou assim, que y él dijo también, ele falou assim, muito mais sólido, muito mais forte do que
que o que a gente imaginou ter construído. Él dijo también que será mucho más fuerte, mucho más sólido de lo que nosotros habíamos construido. E a gente vai honrar isso, gente. Y nosotros vamos a honrar eso. A gente vai fazer o nosso dever de casa muito bem feito. Vamos a hacer nuestras tareas muy bien hechas. A gente tem as ferramentas que a gente precisa, a empresa que a gente Tenemos precisa, las herramientas que necesitamos, la empresa, o corporativo, el a corporativo, fábrica, os la produtos, fábrica, los productos, modelo, el a modelo, liderança, temos el nós. liderazgo. Agora a gente precisa fazer melhor. Ahora nosotros necesitamos hacer mejor. Não é só sobre fazer mais, é fazer No melhor. es sobre hacer más, es sobre hacer mejor. Porque quando a gente fala dessa evolução de mundo, é sobre isso. Porque cuando hablamos de la evolución del mundo, es sobre eso. Isso é pegar as competências, as habilidades que a gente já desenvolveu e que a gente tem, Es tomar las competencias, las habilidades que ya desarrollamos, que ya tenemos, fazer ela acontecer melhor, aplicar y melhor. hacer ella ocurrir mejor. Isso. E a gente, o Edu, ele nos deixou um legado gigante. A gente não Y pode. Edu nos dejó un legado gigantesco. O que eu sinto, o que eu e os meus amigos estávamos conversando hoje, os Blacks aqui, Lo que siento que yo y mis amigos estuvimos hablando hoy, los Blackpins, é como se nesses 10 anos que ele passou aqui com a gente, ele estivesse nos preparando para voar de verdade, sabe? es como que esos 10 años que él estuvo trabajando con nosotros, él nos estuvo preparando para volar de verdad. E quem assume esse legado do Edu dentro da Rinode, que é a Paloma, Y quien asume ese legado de Edu dentro de Rinode, que es la Paloma, tem um sangue nos olhos do Edu, gente, tem a força. tiene el sangre en los ojos de Edu. Ela tem o entusiasmo do Edu. Ella tiene el entusiasmo de Edu. Ela tem, sabe, aquilo de não ter hora, porque o Edu não tinha hora, gente. O Edu não era. Ella tiene aquello, sabe, que de no tener horario, porque Edu no tenía horario. O Edu não era um profissional de segunda a sexta, era de domingo a domingo. Edu no era un profesional de lunes a viernes. Edu era de domingo a domingo. No meu Three Stars, En mi 2 estrellas, na construção do meu Three Stars 2019, en la construcción de mis 2 estrellas en 2019, o Edu, aconteceu algo que eu preciso compartilhar com vocês. ocurrió algo que necesito comentar con ustedes. Eu tinha 5 anos trabalhando com o Edu. Yo tenía 5 años trabajando con Edu. E eu nunca tinha visto o Edu fora do eixo, o Edu bravo, o Edu chateado. Nunca había visto Edu fuera de lo que era su carácter, Edu enojado. E eu tinha marcado uma reunião com 30 líderes, que eram os líderes principais para a puxada do Three Stars em São Paulo, no escritório do corporativo. Yo había marcado una reunión con 30 líderes principales para traer mis 3 estrellas en la oficina en São Paulo, del corporativo Sim. en São Paulo. E vocês sabem que eu estou muito próximo da empresa, então o Sandro... E vocês sabem que eu estou muito cerca da empresa, então Sandro... Eu sou o segundo nível da empresa, que tem a minha upline e eu. Eu sou o segundo nível da empresa, está a minha upline e estou eu. Então, em muitos momentos, o Sandro, a Edu e a Cris teve ali um papel de líder para mim. Então, em vários momentos, aí Sandro, Edu e Cris tiveram um papel de líder para mim. Apoiando a minha upline, que é maravilhosa. Apoiando a minha upline, que é maravilhosa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava pedindo ali uma contribuição do corporativo deles para me ajudar nessa puxada que a gente sabe, gente, um Three Star são 8 milhões de pontos, então a gente sabe o quanto era desafiador. Então, eu estava pedindo justamente esta contribuição para mis 3 estrellas, porque al final são 8 milhões de pontos, e sabem que isso é muito desafiador.
faltava 1,5 milhão de pontos em 2019 para, Faltaba 1,5 milhão de puntos en 2019. ou seja, eu estava fechando 6,5 milhões, Estaba cerrando 6,5 millones, mas eu sentia que a minha rede estava preparada. pero yo sentía que mi equipo estaba preparado. E nós tínhamos feito um combinado. Y habíamos coordinado Que o Edu abriria, que Edu abriría, depois a Cris viria para fazer o trabalho de edificação e o Sandro viria fazer o fechamento. y a Cris haría el trabajo de edificación y entraría Sandro para hacer el cierre. Quando o Edu chega, gente, o Edu chegou completamente diferente do Edu que a gente conhece. Cuando Edu entró, Edu estaba completamente distinto del Edu que conocíamos. Ele chegou meio sisudo, sabe? Meio fechado, Él llegó medio cerrado, medio enojado, silencioso, porque o Edu era o cara que chegava. silencioso, porque cuando Edu llega es un cara así que ¡ah! Chegou com uma agenda embaixo do braço. Llegó con una agenda bajo el brazo, Falou com a gente, cumprimentou assim, meio que foi falar nos comigo, saludó así, com a rede. Oi, amigos, oi, tudo bom? Vocês estão aqui? Bom demais. habló con el equipo, hola, ¿qué tal amigos? ¿Todo bien? Nos cumprimentou, eu e a Adalberto, né? Fez, enfim, Me saludó a mí y a Adalberto. nos recepcionou convencionalmente e começou a dizer o seguinte: Y nos recepcionó convencionalmente, y empezó a decir lo siguiente. amigos, é o seguinte, eu vou ser bem direto e objetivo com vocês. Amigos, es lo siguiente, voy a ser bien directo y objetivo con ustedes. Porque eu estou cansado de ouvir reclamação. Porque estoy cansado de oír plagueos. E começou a falar tudo de mudança que a Rinode tinha feito e provando por A mais B que nós somos muito melhores do que éramos há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Y empezó a hablar todos los cambios que Rinode había hecho y probando que nosotros éramos mucho mejores que años atrás. Mostrando as ferramentas, as viagens, tudo que a gente tinha para alavancar o negócio, os milionários, mostrando tudo do negócio. Mostrando las herramientas, los viajes, todo lo que teníamos para apalancar el negocio. Mostrando tudo, todo. Isso. Falando, ele começou a... Porque o Edu, eu não sei se vocês sabem, mas a função do Edu, o departamento do Edu era o comercial todo da Rinode, a parte comercial da empresa. Tinha que mostrar... Porque hablando, no sé si ustedes saben, pero Edu le tocaba la parte comercial de la empresa. E aí ele falou o seguinte... E aí ele disse o seguinte: falou, eu estou aqui desde as 8 horas da manhã. Estou aqui desde as 8 da manhã. Porque independente de como foi meu dia, ou independente dos meus problemas, porque independente de como foi meu dia, independente de meus problemas, meu compromisso é com aquelas pessoas que sonham bater imperial. Mi compromisso são com aquelas pessoas que querem alcançar o imperial. Aquelas pessoas que querem, que sonham grande, aquelas pessoas que querem ter dignidade, aquelas pessoas... E começou a falar, gente, sobre tudo. Aquelas pessoas que sonham grande, aquelas pessoas que têm dignidade, e começou a falar. Dos diamantes, dos duplos que estão agora aí, ó. Mostrando dos diamantes, dos dobles que estão agora. Por quê? Porque assim, eu tô precisando desabafar. Eu posso desabafar? Porque necessito desahogar-me. Posso desahogar-me? Eu acabei de ter uma briga com o presidente. Acabei de ter uma pelea com o presidente. Sabe, a gente teve uma grande discussão agora. Sabe, tivemos uma grande discussão na hora. E eu estava brigando por vocês. Eu me estava peleando por vocês. Só que hoje, de manhã, logo cedo... Hoje, à la mañana, a minha esposa também brigou comigo. Minha esposa também se peleou comigo. E foi o caminho todinho. E o caminho todinho, todo o caminho de casa até o trabalho, de casa até o trabalho. Ela brigando comigo. Ela peleando-se comigo. Mas, independente dos meus problemas pessoais com a minha esposa, dos meus problemas profissionais com meu chefe, independente de meus problemas personais com minha esposa, independente de meus problemas de trabalho com meu chefe, eu preciso entregar aquilo que eu me comprometi. Necessito entregar aquilo que eu me comprometi.
Então, hoje, eu poderia ter dado qualquer desculpa para Dani para não estar aqui com vocês. Entonces yo podría haber dado cualquier excusa, Dani, para no estar acá hoy con ustedes. Desculpas reais. Excusas reales. Porque eu tô ali com um monte de bronca, um monte de problema para O resolver. sea, ya estoy con un montón de problemas para resolver. Mas eu tô aqui agora porque eu me comprometi. Pero estoy acá ahora porque yo me comprometí. E é sobre isso, amigos. O que que o Edu quis dizer? E olha, ele estava Y es sobre interessante. eso, amigos. ¿Qué es lo que Edu quiso decir? Porque él estaba así. Ele falou, independente dos problemas que vocês têm, Él dijo, independiente de todos los problemas que ustedes tienen. porque ele falou engraçado, Cris. Ele falou assim: quem é Él casado? habló así, de forma chistoso. Quem é casado? Quem é casado aqui? Todo mundo ¿Quién es levanta. casado acá? ¿Quién es casado? Pois é, vocês sabem, né? Que no casamento, às vezes, a gente também dá uma brigadinha com a esposa e com o marido, né? Entonces usted sabe, ¿no? Que en el matrimonio también de vez en cuando nos peleamos con la esposa, con el marido. Mas, e aí ele começou a contar o perrengue que ele tinha vivido com a Mari. Y ahí él empezó a contar la situación que vivió con Mari. E isso aproximou a gente dele, porque a gente viu que o Edu era uma pessoa real. Y eso hizo que nos aproximemos con él porque nos hizo ver que Edu era una persona real. Porque ele sempre foi aquele cara tão entusiasmado que a gente achava que o Edu não tinha problema. Porque él siempre fue una persona tan entusiasmada que nosotros creíamos que él no tenía problemas. Só que naquele dia, no momento que ele desabafou, ele quis dizer pra gente o seguinte: Pero en aquel día, en ese momento que él se desahogó, él quiso decir para nosotros lo siguiente. que a gente precisava ser maior do que os nossos problemas, gente. O nosso sonho. Nosotros necesitábamos ser mayores que nuestros problemas. Nós precisamos colocar os nossos sonhos num lugar maior do que os nossos problemas. Necesitamos colocar nuestros sueños en un lugar mayor que nuestros problemas. E depois a gente descobriu que, na verdade, o que a Mari, a briga de Mari, Y después nosotros descubrimos que en realidad la pelea con Mari era exatamente porque ele precisava cuidar da saúde dele, porque ele precisava dar atenção a algumas era coisas. exactamente porque él necesitaba cuidar su salud, él necesitaba dar una atención a él mismo. Mas aquilo que ele mais amava, gente, o que ele mais Pero aquello que él más amaba, que lo más quería, era atuar, era trabalhar, era entregar, era actuar, ajudar as era pessoas. trabajar, era estar con las personas. O Edu, nesses últimos 5 anos, que ele descobriu, Edu, en estos últimos 5 años, ele não deu desculpas, gente. Ele viveu él no, exatamente aquilo que ele pregou, él no dio ninguna excusa, él vivió exactamente aquello que él había determinado. mesmo lidando com uma situação tão difícil, mesmo tendo que enfrentar, acho que o maior desafio da vida dele. Mismo enfrentando situaciones difíciles, la situación más difícil de su vida, Mas ele se manteve firme com o propósito dele. pero él se mantuvo firme y con su propósito. Sim. E essa é uma grande lição para a gente de vida. Y eso es una gran lección para nosotros. Esse tipo de atitude, esse tipo de pessoa que precisa nos inspirar. Ese tipo de persona, ese tipo de actitud es lo que necesitamos que nos inspire. A gente precisa ver que todo mundo tem problema, Nosotros necesitamos ver que todos tenemos problemas, mas a gente não pode deixar nenhum problema, mesmo que seja grande, mesmo que, gente, porque se a gente fizer uma somatória dos nossos desafios diários, a gente, pero nosotros no podemos dejar ningún problema, mismo que sea grande, porque en la sumatoria de nuestros desafíos diarios, a gente não pode paralisar. nosotros no podemos paralizarnos. E eu não sei se todos vocês estavam no meu treinamento na convenção, estavam na convenção, Yo no sé si todos ustedes estuvieron en la capacitación, en entrenamiento en la convención, mas o meu treinamento da convenção falava exatamente, pero mi entrenamiento en la convención hablaba exactamente exatamente nas
no que você faz depois que você participa de um evento, o que você faz depois que você vai para uma convenção. Exatamente, que é o que vos haces depois que participar de um evento? Que haces depois que regressar de uma convenção? O que que eu vou fazer? O que que você faz depois de um treinamento como esse? De Que uma vos troca? haces depois de uma capacitação de treinamento como esto, como Tem este? capacitação, De um bate-papo, cambio, sim, um bate-papo. Um com bate-papo essa de líder, charla, um bate-papo de líderes. O que você faz? depois de uma charla de líderes, que haces depois? Qual vai ser a sua próxima, qual vai ser o seu próximo passo? Como você vai Qual vai reagir ser àquilo tu que próximo você, passo? como você Como vai vos vas a reagir? atuar? Como você Como reage vas a reaccionar? Como você reage àquilo que você aprende, àquilo que você lê, àquilo que você troca? Como vos reaccionás delante de aquilo que vos aprendes, que aquilo que vos lees, aquele cambio? Eu acredito, amigos, que Eu creio, amigos, só as ações vão curar qualquer coisa. solo las acciones van a sanar cualquier cosa. Só as ações vão trazer os resultados que vocês querem. Solo las acciones van a traer los resultados que ustedes Só as quieren. ações vai trazer os resultados que vocês merecem. Tus acciones van a traer los resultados que vos mereces. Só as ações vai fazer você sair de onde você está e ir para onde você quer ir. Solo las acciones van a hacer que vos salga de donde estás para donde quieres llegar. A gente sabe o que a gente tem que fazer, amigos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, amigos. Então, analisa a sua agenda de atividades. Analicen tu agenda de actividades. Porque não tem mistério, não tem segredo. Porque no hay ningún misterio, no hay secretos. Vai lá, o segredo é falar com pessoas, é trabalhar a sua lista, é contatar as pessoas. Anda allá. El secreto es hablar con las personas, hacer tu lista, andar a prospectar las personas. Amigos, o marketing de rede, Amigos, el marketing de red ele tem uma capacidade de trazer resultado tão rápido. tiene una capacidad de traernos resultados tan rápidos. Eu vou corrigir a minha fala. Voy a corregir mi habla. O marketing de rede com a Rinode. O El nosso, marketing de red con Ginodé nuestro, porque a Rinode é diferente, amigos. Ela porque literalmente Ginodé es diferente, amigos. é. Eu vi aqui várias pessoas que foram, que saíram do negócio. Gente, 90% se arrependeram. Vi personas que salieron, que fueron, salieron de negocio, amigos, 90% se arrepintieron. Ninguém conseguiu construir nada para onde foi. No consiguieron construir nada hacia donde se fueron. Relevante, como tinha aqui a possibilidade. Relevante como tenían acá esa posibilidad. Então, o que a gente precisa é muito mais é um ajuste nas atividades, uma clareza sobre a importância Entonces, de se adaptar às mudanças do que qualquer outra coisa. lo que nosotros necesitamos en realidad es un ajuste, una claridad en las situaciones que debemos adaptarnos actualmente. E agora, dia 2, Y terça-feira, ahora, día não, 2, quinta-feira, tem día quinta-feira, 2 jueves, a gente começa a dar um novo passo, um grande passo que daqui a pouco vai chegar aí na sua cidade. nosotros vamos a empezar a dar un nuevo paso, un gran paso que en breve va a llegar hasta tu ciudad. A gente vai fazer marketing de rede como a gente nunca fez, gente. Nosotros vamos a hacer marketing de red como nosotros nunca hicimos. Vocês não têm noção, gente, do que vai vir por aí. Ustedes no tienen idea de lo que va a venir por ahí. É mais oportunidades, é mais portas se abrindo. Más oportunidades, más puertas abriéndose. E o presidente já enlouquecido, falando já do internacional, quando El dá. presidente ya enloquecido, ya hablando del internacional. Amigos, olha, eu tô toda arrepiada aqui. Amigos, me eriza toda la piel. Hoje eu trouxe uma versão de Dani um pouco diferente de quem me conhece, né? Hoy traje una versión de Dani un poco diferente de los que ya me conocen. Mais introspectiva hoje, falando um pouco de vocês, um pouquinho de cada coisa, mas que Más introspectiva, hablando un poco de ustedes, un poco de cada cosa. mas que no quando a gente faz um resumo, Pero cuando hacemos un resumen,
O objetivo é o mesmo, é El ver, objetivo é, es el mismo. é o desejo, é contribuir para que vocês voem muito alto, minha gente. Es el deseo de contribuir para que ustedes vuelen, vuelen alto, amigos. Lembra, o futuro não pertence a quem espera, Recuerden, el futuro no pertenece a quien espera, pertence a quem se prepara e está disposto a arregaçar as mangas e entrar em ação. pertenece a quien se prepara y está dispuesto a remangar para luchar. Vocês têm que pensar que história que eu vou contar sobre esse momento. Tienen que pensar qué historia voy a contar sobre ese momento. Vocês vão dizer, eu vivi uma fase difícil. Van a decir, ay, yo viví una fase difícil. Ou você vai dizer, foi exatamente naquele momento difícil que eu decidi crescer. O ustedes van a decir, fue exactamente en ese momento difícil que yo decidí crecer. Talvez daqui a 10 anos, gente, novos líderes estejam olhando para vocês como hoje muitos olham para mim que comecei lá atrás. Tal vez dentro de 10 años muchos líderes van a estar mirando para ustedes como hoy varias personas miran para mí atrás. Talvez eles digam, foi aquela geração que transformou o internacional. Tal vez ellos digan, fue aquella generación que cambió el internacional. Eu acredito profundamente nisso. Yo creo profundamente en eso. Porque, amigos, empresas, elas crescem fazendo estratégias. Porque, amigos, las empresas crecen armando estrategias. Mas movimentos são construídos por líderes que conseguem enxergar antes dos outros aquilo que ainda está por vir. Movimentos son aquellos que son construidos por aquellos por líderes que conseguem enxergar antes. Por líderes que conseguem mirar antes dos outros aquilo que ainda está por vir. Antes de los demás, aquello que está por venir. Então eu continuo acreditando, eu continuo dando o meu melhor, dando os meus 100%. Continuo dando mi mejor, 100%. O melhor da nossa história não ficou lá atrás. O melhor de nossa história não quedou atrás. O melhor dessa história está naquilo que ainda está por vir. O melhor da história está naquilo que todavia está por venir. Eu acredito que o Internacional está exatamente nesse ponto da história, nesse momento. Eu creio que o Internacional está exatamente neste ponto da história, neste momento. Estamos prontos, listos. Estamos listos para tudo aquilo que a gente vai construir e colher. Para todo aquilo que vamos a construir e cosechar. Não decidam pelo momento, gente. Decidam pelo futuro. Não decidam por el momento, decidam por el futuro. Não decidam pelo momento. O momento, às vezes, parece, nem tudo que parece é. El momento, não decidam por el momento nem todo parece o que é. Decida pelo futuro. Essa é a minha contribuição de hoje para vocês. Decidam por el futuro. Esta é minha contribuição para vocês hoje. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Excelente contribución. Gracias también. Yo quiero, por favor, una convención en Colombia, en Bolivia, en Perú, en México. Yo hablé para Sandro. Sandro, nós temos que, você tem que agitar os brasileiros para que eles comecem a ter mais desejo de construir negócios em business no internacional. E eu estava falando com uma líder. Ai, agora não me lembro o nome. Não recuerdo o nome. E eu disse, o problema não é tu sítio, o problema não é tu cidade. O problema do território está aqui em tua mente. O problema da territorialidade está em tua mente. Se eu pegar umas 5 líderes, uns 10 líderes e for aí para tua cidade. Porque se eu tomar 5 ou 10 líderes e for a tua cidade, tu vai ver que a gente vai cadastrar, que a gente vai vender. Vas a ver que vamos a cadastrar, vamos a vender.
Y que el problema no son las personas, que las personas quieren oportunidad. Porque el problema no son las personas quieren la oportunidad. O problema é que as pessoas estão mostrando pouco, hablando pouco, fazendo pouco. E quando eu falo de pouco, eu não estou falando de fazer 24 horas por dia. Eu estou falando que a maioria não faz pelo menos 5 horas por dia, 2 horas por dia. Não faz, porque eu tenho 20, eu deveria ser 29 anos. E eu hablo com as pessoas querem toda hora, toda hora, toda hora. Porque eu que tenho monte de demandas, muitas atividades, todos os meses eu consigo patrocinar, e porque sou melhor que vocês, não. Porque simplesmente faço mais um pouco. Não precisa muito, mais um pouco. O extra, é isso. Besos, buenas noches a todos. Com Deus, Deus vos bendiga. É isto, estou lista, estou certa. É isso, Deus. Perfecto. Mucho y vamos a nos encontrar en breve, si Dios permitir, ¿sí? Yo estoy, mi casa está en reforma, entonces vim para acá porque é um lugar mais silencioso, minhas sobrinhas estão acá, com minha hija, estão lá brincando, eu vou para aqui, por um lugarzinho mais calmo para poder ter tido esse bate-papo com vocês. Muchas Mil gracias. gracias. Muchas gracias pela invitación, por acreditar en mi trabajo. Y quien tiver idea y no tiver idea, también verá o que iremos hacer neste mundo de meu Deus. Muchísimas gracias, querida Dani. Es un honor poder contar contigo en este espacio. Espero que no sea la primera y última vez. Así que realmente mil gracias. Te esperamos en nuestros países, por supuesto. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, gracias por permanecer 29 años en esta querida Ginodé. Queremos que tu liderazgo sea nuestro reflejo, lo tenemos mucho como referencia realmente. Y te queremos también invitar para todos nosotros espacios. Nosotros este martes al mediodía también tenemos capacitación de mediodía horario de Paraguay y Brasil. Verifiquen el horario en sus países. Tenemos capacitación de ventas 2.0. Asimismo, jueves también a la noche, verifiquen el horario de su país. Tenemos presentación de negocios para el internacional. Así que, como vos decís, Dani, no solo pensemos, hagamos, invitemos. Gracias. Hagamos esa live, ese Zoom, esa presentación virtual. Participemos y seamos protagonistas, no solamente espectadores, seamos protagonistas de nuestra historia y construyamos juntos esta gran historia dentro de Ginodé. Muchísimas gracias a todos y realmente que tenga una feliz y bendecida noche. Te amamos, Dani. Gracias. Yo quiero una foto, una fotita. ¡Ay, sí! Ok, perfecto. Pierden mucho eso, ¿no? En convención. Perfecto. Una fotita, Dani, una fotita. Deixa arrumar. Ale, ¿será que vos nos podés? Ale, ¿estás por ahí? Ale. A ver, Ale, ¿estás por ahí? ¿Podrías ayudarnos con la fotito, Ale? A ver, vamos a ver si puedo. Acá. Prendan sus cámaras. Sí, Ale, ¿puedes ayudarnos con la foto? Muy bien, pongámonos a manito, por favor. Ale nos va a ayudar con la foto. Espectacular. 1, permanezcan. 2, espectacular. Permanezcan con su manito. No sabes en qué pantalla vas a salir con nuestra flamante imperial 3 estrellas. Así que otra más. Esto. Ya está. Espectacular. Mil gracias, Ale, nuestra fotógrafa oficial de nuestro espacio. Muchas gracias a todos. Felicitaciones por tomar la decisión de participar de esta capacitación increíble, impresionante. Le agradecemos una vez más a nuestra querida 3 estrellas, Dani Carvalho, y nos vemos en los mejores espacios, en las mejores capacitaciones internacionales. Gracias para todos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye.